Poucos sabem, mas há um versículo na Bíblia que afirma que Jesus desceu ao inferno, e o que ele fez naquele lugar surpreende estudiosos, teólogos e crentes há séculos. Muitos se perguntam o que realmente aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia menciona espíritos em prisão, as partes mais baixas da terra e as chaves da morte e do inferno. Mas o que tudo isso significa? Onde estava Jesus enquanto seu corpo permanecia no sepulcro? O que foi fazer nas regiões mais sombrias da existência? A resposta começa em um dos momentos mais intensos da história da humanidade. Pendurado na cruz após horas de dor e silêncio, Jesus ergueu a voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme relata Lucas 23:46. Naquele instante, algo invisível e avassalador foi desencadeado. A morte de Cristo não foi um simples apagar da consciência, mas sim uma travessia, uma passagem entre mundos. Mateus 27, 50, 53 afirma que o universo reagiu. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, rochas, se partiram sepulturas, se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A morte de um homem jamais havia provocado reação tão violenta e sobrenatural. Contudo, por trás desses sinais visíveis, algo ainda mais profundo estava acontecendo. O Filho de Deus descia ao coração da terra. A teologia bíblica indica que antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual dividida entre o consolo reservado aos justos e o tormento dos ímpios. Tal compreensão é confirmada por Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, em que Jesus descreve o seio de Abraão como lugar de descanso para os fiéis, separado do lugar de tormento por um grande abismo. É nesse cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. A morte de Jesus foi voluntária, conforme declarou em João 10, 18. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que, mesmo morto fisicamente, Cristo permanecia em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não foi derrota, mas o início de uma movimentação espiritual incomparável. O véu rasgado no templo, como descrito em Mateus 27, 51, foi o primeiro sinal visível de que o acesso à presença de Deus seria restaurado, mas essa restauração começaria nas profundezas e não nas alturas. A jornada do Cristo morto não se inicia nas nuvens, e sim no centro das sombras. Nada disso foi improvisado, o Salmo 16, 10 já havia profetizado. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, ao escrever essas palavras sem saber, falava diretamente do Messias. Jesus não seria poupado de descer ao mundo dos mortos, mas seria preservado de permanecer ali. Isso indica que o Cristo realmente atravessaria os portões do Sheol para depois retornar em glória. Enquanto os discípulos choravam e seu corpo era envolvido em linho e colocado no túmulo, a alma do Salvador seguia viva, consciente e em missão. Sua descida ao mundo espiritual não foi mera curiosidade teológica, mas parte essencial do plano eterno da redenção. Era necessário que o justo não apenas morresse pelos injustos, mas que Íngres, sasse nos domínios da morte, a confrontasse de frente e a despojasse de seu poder. O mundo via silêncio e luto, mas nas regiões invisíveis, as estruturas espirituais eram abaladas, a morte fora ferida, o inferno incomodado e o mundo dos espíritos tomado por uma presença que jamais esperariam encontrar ali. Mas o que exatamente Jesus encontrou ao cruzar os limites da vida? Que regiões são essas que a Escritura chama de partes mais baixas da terra? Quem habitava ali e por que era necessário que ele fosse até lá? Essas perguntas começam a ser respondidas quando mergulhamos no Sheol e desvendamos os segredos do lugar dos mortos,
onde multidões aguardavam silenciosamente o cumprimento da promessa. À primeira vista, tudo parecia encerrado. O corpo de Jesus permanecia sepultado, guardado por soldados, chorado por seus seguidores. Mas em uma realidade paralela invisível aos olhos humanos, ele adentrava um domínio desconhecido onde nenhuma luz terrena penetra o Sheol, estrutura espiritual real descrita por Jesus e pelos profetas. Tradicionalmente dividido em regiões distintas, esse lugar possuía de um lado o seio de Abraão, também chamado de paraíso, onde os justos aguardavam a consumação da promessa, e de outro, o lugar de tormento reservado aos ímpios, separados por um grande abismo intransponível. Essa descrição vem diretamente de Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, quando o rico clama por alívio e Lázaro é consolado no seio de Abraão. Assim o Messias não desceu ao Sheol como morto derrotado, mas como redentor em plena missão. O seio de Abraão não era o céu, mas um lugar de descanso provisório, onde homens como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Daniel e tantos outros repousavam aguardando a consumação definitiva. Todos morreram na fé, conforme Hebreus 11, sem receberem ainda a plenitude da promessa, pois Deus planejara algo melhor para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Já o outro lado do Sheol era descrito como lugar de trevas, angústia e separação, onde os condenados sofriam e se lembravam daquilo que desprezaram em vida. O rico da parábola suplica por uma gota d'água e por alguém que avise seus irmãos, mas não há retorno, alívio ou segunda chance. Esse entendimento é crucial, pois Jesus, ao morrer, não subiu imediatamente aos céus. Suas próprias palavras ao ladrão arrependido confirmam isso. Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. Ele não disse no céu, mas no paraíso, termo compreendido à época como sinônimo do seio de Abraão. O Cristo desceu entre os justos, não para ser consolado, mas para inaugurar algo inédito, a libertação das almas fiéis e a abertura do caminho definitivo para a presença de Deus. É nesse contexto que Efésios 4, 8, 10 se cumpre. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, se subiu, é porque primeiro havia descido às partes mais baixas da terra. A expressão partes mais baixas da terra tem gerado debates ao longo dos séculos, mas seu sentido aponta claramente para essa descida ao domínio espiritual dos mortos, e não apenas a sepultura física. Jesus entrou ali não como prisioneiro, mas como conquistador. Enquanto os ímpios permaneciam no tormento, os justos podiam finalmente ver diante de si o cumprimento da promessa. Aquele que fora anunciado pelos profetas, agora caminhava entre os mortos carregando em si a vida eterna. Cristo não simplesmente morreu, ele penetrou o reino que aprisiona os homens após a morte, a fim de quebrar as correntes desde dentro. Aquilo que muitos viam como o fim era, na verdade, o início de uma invasão celestial na mais profunda região da existência humana. Entretanto, naquele mesmo domínio invisível, havia mais do que apenas justos e ímpios. Existia ainda uma categoria sombria mencionada de forma enigmática nas Escrituras, os chamados espíritos em prisão. Eram seres que não eram humanos, mas que aguardavam julgamento desde tempos antigos. É exatamente a eles que Jesus também se dirige, não com palavras de consolo, mas com uma proclamação de vitória. A passagem de 1 Pedro 3, 18, 20 afirma que Cristo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, seres que foram rebeldes nos dias de Noé e que desde então estavam reservados à escuridão até o dia do juízo. Esses espíritos não estavam no mesmo lugar dos homens. Encontravam-se em um nível mais profundo, em um abismo espiritual, conforme Judas 6 e 2 Pedro 2, 4 descrevem. Ali Jesus não proclamou salvação, mas anúncio de conquista. A palavra usada no texto grego indica um decreto público, não uma pregação evangelística. Os seres que tentaram sabotar o plano divino
ouviam agora do próprio Filho de Deus, que a cruz triunfara, que o Messias havia esmagado a cabeça da serpente e que o plano eterno estava consumado mesmo onde as trevas julgavam ter prevalecido. A presença de Jesus naquele domínio espiritual foi mais do que simbólica, foi literal, real e determinante. Durante os 3 dias em que permaneceu no coração da terra, ele cumpriu o que havia sido profetizado, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Não se tratava de metáfora, era uma declaração precisa sobre uma jornada espiritual consciente. Cristo desceu à morada dos mortos não derrotado, mas com autoridade sobre a morte e o inferno. Durante séculos, os profetas anunciaram que o Messias não apenas venceria o pecado, mas também dominaria a morte. Para isso, ele precisaria enfrentá-la em seu próprio território. O Salmo 139:8 já ressoava essa verdade. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás. A descida do Filho era parte da revelação da onipresença de Deus, manifestada agora de forma direta no próprio centro da existência humana. Ali, durante 3 dias, a morte foi forçada a reconhecer que estava derrotada. O inferno entendeu que não poderia contê-lo, e ao término desse período, Cristo sairia daquele lugar não como visitante, mas como rei que detinha as chaves do domínio que antes aprisionava a humanidade. Esse triunfo invisível é descrito com clareza em passagens como Colossenses 2:15, despojou os principados e potestades e os expôs publicamente triunfando sobre eles na cruz. Embora a cruz estivesse em domínio terreno, a verdadeira batalha ocorria nas regiões espirituais. Morrendo sem pecado, Jesus desarmou completamente as forças espirituais da maldade, pois não havia nenhuma acusação que pudesse detê-lo. O império da morte foi desmontado por dentro, e o medo que escravizava a humanidade foi destruído. Hebreus 2:14-15 declara que Cristo participou da carne e do sangue para que pela morte destruísse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam durante toda a vida sujeitos à escravidão. Até então ninguém escapava das mãos da morte por meios próprios. Milagres de ressurreição, registrados no Antigo Testamento ou no ministério terreno de Jesus, eram apenas intervenções temporárias. Todos voltavam a morrer. Mas agora era diferente, o autor da vida havia entrado na morte vencido e saído dela com as chaves em mãos. Essa imagem, o Cristo de pé no domínio da morte segurando as chaves, é uma das mais poderosas revelações bíblicas. Aquilo que era o fim passou a ser o início. A morte deixou de ser destino para se tornar passagem. Enquanto tomava posse dessa autoridade, olhos justos o observavam homens e mulheres que morreram na fé, aguardando a promessa. Do outro lado do grande abismo no seio de Abraão, viam aproximar-se aquele que tinha as chaves e o poder de libertá-los. Esse momento marca o início do grande êxodo espiritual, a libertação dos justos que aguardavam em esperança. Embora estivessem em descanso, sua espera era provisória, pois o acesso ao céu definitivo ainda não lhes havia sido concedido. Agora, com o sacrifício consumado, o véu rasgado e as chaves em mãos, Jesus se aproxima daqueles patriarcas, profetas e santos da antiga aliança que repousavam no paraíso terreno. Mateus 27:52-53 oferece um vislumbre extraordinário desse acontecimento. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pouco se fala sobre esse texto, mas ele indica que algo sobrenatural, literal e visível aconteceu. Paulo, em Efésios 4:8, esclarece dizendo: subindo ao alto levou cativo o cativeiro.
Isto é, levou consigo aqueles que estavam cativos mesmo em honra no seio de Abraão. Esse processo não foi simbólico, mas real. Os que antes estavam em um lugar de espera foram conduzidos à presença plena de Deus como co-herdeiros de uma nova e eterna aliança. Não mais sombras, agora realidade. A cruz abrira o caminho e Cristo, como sumo sacerdote eterno, guiava os libertos em triunfo silencioso. Não se tratava de um cortejo visto pelos homens, mas sim de uma procissão espiritual gloriosa, o primeiro grande movimento coletivo rumo ao céu. Hebreus 9:12 confirma esse ato sublime ao dizer que Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de bodes ou bezerros, mas com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Não se tratava do templo terreno, mas do santuário celestial, onde a presença de Deus é plena. Ali Cristo apresentou não apenas suas feridas, mas o preço pago pela humanidade. A cruz, antes instrumento de dor, tornara-se a ponte de reconciliação. Nesse ato invisível, a justiça divina foi plenamente satisfeita. O sangue inocente não clamava por vingança, mas por redenção. Tudo isso acontecia enquanto na terra o mundo permanecia em silêncio. Era o terceiro dia, guardas vigiavam o túmulo e discípulos escondiam-se confusos. Mal sabiam eles que o destino da humanidade já havia sido transformado. A ressurreição corporal que estava para ocorrer não seria o início da vitória, mas a confirmação pública de um triunfo que já havia se manifestado no invisível. A vitória de Cristo tinha começado no momento em que ele entregou o Espírito ao Pai, percorrendo os caminhos espirituais da redenção com autoridade plena. Cada etapa daquela jornada descida, proclamação, conquista, libertação e ascensão espiritual, foi conduzida com perfeição divina. Mesmo assim, muitos ainda não compreendem a profundidade do que ocorreu nesses 3 dias. Para vários cristãos, a cruz é vista apenas como símbolo de sofrimento, o túmulo vazio apenas como milagre e a ascensão como simples retorno ao céu. No entanto, sem entender o que aconteceu entre o último suspiro na cruz e o romper da manhã de domingo, perde-se a dimensão total da obra redentora. O véu não foi apenas rasgado, foi removido. O abismo não foi simplesmente iluminado, foi vencido. A morte não foi interrompida, foi desarmada. Agora o Cristo glorificado carrega um nome acima de todo nome, como declara Filipenses 2, 9 e 11, diante do qual todo joelho no céu, na terra ou debaixo da terra se dobrará. Essa exaltação não é futura, mas presente. Ele está vivo, entronizado, intercedendo por aqueles que creem em sua obra. Poucos mergulham no mistério daquilo que ocorreu no invisível. Jesus caminhou pelos corredores da eternidade, atravessou domínios desconhecidos, quebrou correntes antigas, proclamou vitória às trevas, libertou os cativos e abriu um caminho outrora impossível para o homem. Tudo isso foi feito por amor, amor tão profundo que o levou a descer ao mais íntimo da condição humana, para garantir que absolutamente nada mais pudesse nos separar do Pai. Essa jornada silenciosa e gloriosa ainda ecoa não com trombetas visíveis, mas no coração de todo aquele que crê. O que Cristo conquistou no invisível muda o visível. O que ele realizou na escuridão ressoa como esperança viva dentro de nós. Agora não há mais abismo que nos separe, nem condenação para os que estão em Cristo Jesus. As portas foram abertas e cabe a cada um dar o passo rumo a essa graça insondável. Se ao ouvir essa revelação você sente que Deus está falando com o seu espírito, não ignore o chamado. Talvez você tenha se afastado, talvez nunca tenha entregue verdadeiramente sua vida a Jesus, ou talvez já o conheça, mas deseje reafirmar sua fé. Hoje é o dia aceitável da salvação. Se quer se reconciliar com o Salvador ou iniciar uma nova caminhada rumo à eternidade, declare com sinceridade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador.
E se você já é dele, escreva Amém para que esta mensagem alcance outras vidas que precisam saber que a morte já não é o fim, pois onde havia escuridão, brilhou a maior luz de todas. Se este conteúdo tem edificado a sua vida, manifeste sua gratidão, deixando um comentário, compartilhando com outras pessoas e declarando publicamente o seu Amém. Sua participação ajuda a levar esta mensagem de salvação a muitos que ainda caminham nas trevas e necessitam ouvir que a morte já foi vencida. Inscreva-se no canal para continuar recebendo revelações da palavra e, se desejar honrar este ministério, torne-se membro ou contribua conforme Deus tocar o seu coração. Assim continuaremos investindo em pesquisa, produção e expansão desta obra, a fim de abençoar ainda mais vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre sua casa. Que o Espírito Santo continue falando profundamente ao seu coração e confirmando a verdade eterna de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome glorioso de Jesus Cristo. Onde parecia haver fim, ele escreveu um novo começo. Onde havia dor, ele trouxe redenção. Onde havia sepultura, ele fez brotar vida. Ele desceu às profundezas por amor a você, para que hoje você possa caminhar em direção à eternidade com plena certeza. Jesus vive, reina para sempre e em breve voltará em glória. Que esta mensagem encontre espaço fértil em seu coração e produza frutos de arrependimento, fé e perseverança. Se a morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, então vivamos com dignidade, santidade e senso de urgência. Ele não apenas morreu por nós, desceu à região mais profunda para que nenhum grilhão permanecesse intacto. Hoje, todo aquele que crê pode levantar a cabeça e seguir adiante sustentado por uma esperança viva e incorruptível. Se você sente que não foi por acaso que chegou até aqui, responda com sinceridade ao chamado do Espírito Santo. Talvez esta seja a sua oportunidade de recomeçar. Diga com fé: Senhor Jesus, toma a minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador e Senhor para sempre. Creia se com o coração você crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação, você já faz parte dos resgatados. Compartilhe esta luz com alguém que precise saber que Jesus venceu o inferno, a morte e o pecado, e que hoje oferece salvação a todos os que nele confiam. Mesmo quando tudo parecia perdido e o silêncio dominava o mundo natural, o céu e o inferno estavam em plena comoção diante da grande conquista do Filho de Deus. Jesus não apenas inaugurou um novo caminho, ele se tornou o próprio caminho. Quem se une a ele pela fé passa da morte para a vida das trevas, para a luz do desespero para a esperança. Por isso, não trate esta mensagem como curiosidade histórica ou teoria espiritual. Trata-se de uma verdade viva que demanda resposta. Reflita por um instante se ele foi capaz de descer às profundezas do inferno para resgatar os que estavam cativos. Haveria algo impossível para ele. Hoje, há alguma área da sua vida que ele não possa restaurar? Permita que a mesma autoridade que tirou as chaves da morte traga libertação à sua alma. Abra o coração para o mover divino e caminhe em novidade de vida. Porque o Cristo que ressuscitou está oferecendo neste exato momento perdão, cura e salvação. Que você jamais se esqueça desta verdade poderosa. Jesus Cristo venceu o império da morte, despojou as trevas e abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça. Se ele desceu até o ponto mais profundo por amor, também pode te levantar da situação mais difícil. Levante-se hoje com fé firme seus passos na rocha e viva como alguém que foi alcançado pela maior de todas as vitórias, a vitória do Cordeiro sobre o pecado, o inferno e a morte. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários Amém. Eu recebo essa vitória em minha vida.
e compartilhe com alguém que precisa saber que a morte já não é o fim, porque onde só havia escuridão brilhou a maior luz. Até a próxima, e que o Senhor te abençoe abundantemente.